Olá, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. A gente pega um tema, né, e destrincha tudo para você. E hoje vamos falar de inteligência artificial, como ela está impactando o direito aqui no Brasil. É isso aí. A gente tem tanta ferramenta de IA prometendo revolucionar a advocacia, né? Mas será que é tudo tão simples assim? Boa pergunta. Para te ajudar a entender melhor esse mundo, vamos mergulhar no artigo A Sombra da Velocidade, quando a fluência da IA ofusca a acurácia no jeito. É do André Medeiros, da Advoco Brasil. E ele coloca um ponto crucial. A IA pode até ser rápida, gerar textos incríveis, mas no direito, cada vírgula, né, faz diferença. Pois é. E como o André coloca no artigo, no universo jurídico, a precisão e a confiabilidade são pedras angulares. Imagina só, usar uma IA que gera um texto bonito, mas sem base legal. Desastre total. Eu lembrei daquela história que o André conta no artigo. Uma petição, né, gerada por IA. Bem escrita, mas sem pé nem cabeça juridicamente. É por isso que a gente tem que ter cuidado, sabe? Não se deslumbrar com a velocidade da IA e acabar, sei lá, deixando de lado a pesquisa, o raciocínio crítico, a análise cuidadosa. Tudo aquilo que a gente, como advogado, precisa fazer. Faz todo sentido. Mas e aí, como usar a IA a nosso favor sem cair nessas armadilhas? O André fala da importância de conversar com IA. A gente precisa aprender a fazer as perguntas certas, sabe? Específicas, bem estruturadas, detalhadas. Aí sim a IA entrega resultados úteis e confiáveis. É como ensinar a IA a pensar como um advogado. Interessante. É como se a gente fosse um mentor jurídico da IA, né? Mas me diz uma coisa, com tantas ferramentas de IA por aí, como saber qual usar? Ótima pergunta. O André compara 8 modelos de AI no artigo. Ele avalia os pontos fortes e fracos para diversas tarefas. Tem até uma tabela bem completa que a gente vai analisar agora. Legal. E já que só for da tabela, vamos começar a explorá-la. O primeiro modelo que o André analisa é o ChatGPT GPT-4, um dos mais conhecidos, né? É esse mesmo. Destaca pela capacidade de analisar peças jurídicas, interpretar contratos, elaborar pareceres e com alto grau de acurácia, viu? Então, para quem precisa de uma ferramenta robusta para casos complexos, o GPT-4 parece uma boa opção. Mas e quem lida com muitos processos, muitos documentos? Aí o Gemini Experimental pode ser a solução. Ele tem uma janela de contexto enorme que permite analisar até 2 milhões de tokens, imagina. Tokens, o que seria isso? Pense nos tokens como as unidades básicas de informação que a IA processa. Quanto maior a janela de contexto, mais informação a IA analisa de uma vez. No caso do Gemini Experimental, essa capacidade é ideal para casos complexos com muitos documentos. Entendi. Tipo um supercomputador jurídico, né, que absorve e analisa tudo. Mas imagino que essa capacidade toda tem um custo alto, né? Sim, ele pode ser um pouco mais lento, menos intuitivo que outros, sabe? Principalmente para tarefas simples. É importante avaliar se o caso precisa mesmo dessa capacidade toda. Faz sentido. E o Gemini Flash Thinking, me fala dele. Pelo nome, já vi que é rápido, né? É rapidíssimo. Perfeito para consultas rápidas pontuais. Tipo, você precisa checar uma cláusula num contrato, ele te dá a resposta em segundos. Parece bem útil para o dia a dia corrido. Mas a janela de contexto dele é limitada, né? Sim, só 32 mil tokens. Para tirar dúvidas rápidas, tarefas simples, ele é ótimo. Mas para análises mais profundas, documentos grandes, é melhor outro modelo. Ok, entendi. A escolha da ferramenta depende da tarefa, né? E para quem busca um bom custo-benefício com precisão e bom raciocínio jurídico, o que o André recomenda? Ele destaca o Claude 3.5, principalmente para escritório de médio porte. Ótimo para análise de peças, interpretação de contratos, elaboração de pareceres. E a janela de contexto dele, 200 mil tokens, parece o suficiente para a maioria dos casos. É isso aí. Uma ferramenta poderosa, mas importante lembrar. O Claude 3.5 tem limite no número de arquivos que processa de uma vez. É bom saber para evitar problemas no fluxo de trabalho. Falando em otimizar o trabalho, me fala do DeepSpeed V3. Esse é o rei da economia. Automatizar tarefas repetitivas, tipo digitalizar cláusulas, organizar documentos, gerar petições padronizadas, ele é imbatível, rápido, eficiente e baratinho. Parece ideal para aumentar a produtividade, né? Mas e para tarefas que exigem mais interpretação e criatividade? É que tá, ele é focado em automação. Não é na melhor escolha para análises jurídicas complexas que exigem interpretação. Entendi. Tipo um assistente para tarefas burocráticas, mas para questões complexas a gente precisa de um especialista. E por falar em especialista, me fala do notebook LM. Esse é o rei da personalização. Você pode treinar a IA com seus próprios documentos precedentes, criar uma ferramenta sob medida para você. Nossa, que incrível. Mas imagino que essa personalização toda exige um certo conhecimento técnico, né? Sim, ele não é tão intuitivo, precisa de um tempo para aprender a usar, a configurar. E custo-benefício. Depende, né, da sua capacidade de integrá-lo ao seu trabalho, de como você vai usar essa personalização a seu favor. Se você precisa de algo muito específico, para um nicho do direito, por exemplo, pode ser um bom investimento. Interessante. Bom, a gente já explorou 6 dos 8 modelos que o André analisa no artigo. Que tal a gente fazer uma pausa rapidinha e já voltamos para continuar? Boa ideia. Daqui a pouco a gente volta para desvendar os outros 2 modelos e finalizar nosso deep dive no mundo da IA e do direito.
voltamos, bora continuar nosso deep dive no mundo da IA aplicado ao direito. A gente já viu 6 modelos, faltam 2, né? O ChatGPT O1 e o O1 Mini. Isso aí. Seguindo a análise do André Medeiros no artigo A Sombra da Velocidade, lá na Advoco Brasil. E pelo que ele descreve, o ChatGPT O1 parece ser bem completo. Sem dúvida. O André coloca ele como modelo ideal para quem busca precisão e capacidade de raciocínio jurídico, sabe? Elaboração de pareceres, interpretação de contratos, análise de peças, ele manda bem em tudo. É como ter um advogado experiente ali do seu lado, né? Super detalhista. Mas imagino que essa expertise toda custe caro. Sim, o custo operacional dele é alto e às vezes ele pode ser um pouco lento, sabe? Principalmente em consultas rápidas. Qualidade tem seu preço, né? Verdade. E para quem precisa de agilidade no dia a dia, mas sem abrir mão da qualidade, o que o André recomenda. Aí entra o ChatGPT ou Mini. Pensa nele como um advogado recém-formado, cheio de energia, pronto para qualquer desafio. Boa analogia. E pelo que vi na tabela, ele sai bem na produção de documentos, com um custo mais acessível. Exatamente. Perfeito para preencher petições, redigir e-mails, elaborar minutas simples, até para tirar dúvidas rápidas. Mas importante lembrar, né? O On Mini ainda está em desenvolvimento, como o André destaca no artigo. Sim, a capacidade de contexto, o detalhamento em tarefas mais analíticas ainda podem melhorar. Para casos complexos, que exigem análise profunda, melhor usar o O1 ou outros modelos mais robustos. Faz sentido. Acho que a gente cobriu bem os 8 modelos de IA que o André analisa no artigo, né? Mas, antes de finalizar, queria voltar naquele ponto que você mencionou lá no começo, da importância de conversar com a IA. O que o André quis dizer com isso? Ele usa essa expressão para mostrar que a gente precisa saber fazer as perguntas certas, sabe? Claras, específicas, com detalhes. No direito, cada palavra, cada vírgula muda tudo. Com a IA é a mesma coisa. Entendi. Não adianta jogar qualquer pergunta para a IA e esperar a resposta perfeita. A gente que tem que guiar, direcionar para ajudar da melhor forma. Isso aí. É como treinar um estagiário. A gente precisa ser claro nas instruções, explicar o contexto, os detalhes. Aí sim ele vai fazer a tarefa direito. Perfeito. A gente é o mentor jurídico da IA, ensinando ela a pensar como um advogado. E essa é a sacada do artigo, sabe? A IA não veio para substituir o advogado. Ela é uma ferramenta que pode nos ajudar a ser mais eficientes, mais estratégicos, mais criativos. Concordo. A IA pode transformar a advocacia, mas a gente, os advogados, que precisa aprender a usar essa tecnologia de forma inteligente, ética, responsável, né? Sim. Sempre colocando o cliente e a justiça em primeiro lugar. E para usar a AI de forma inteligente, a gente precisa ir além da busca por respostas rápidas, sabe? Desenvolver o que o André chama de fluência crítica. Analisar as respostas da IA com olhar crítico, questionando, buscando outras fontes de informação, validando as conclusões. Fluência crítica. Gostei do termo. É como se a gente estivesse aprendendo um novo tipo de alfabetização, né? Alfabetização para o mundo da IA. Exatamente. A gente precisa aprender a ler, interpretar e analisar os resultados da IA com a mesma profundidade que a gente faz com os textos jurídicos. E nesse aprendizado, o artigo do André é um guia tanto, né? Ele ajuda a gente a entender o potencial e os limites da IA no direito, a escolher a ferramenta certa para cada tarefa, a desenvolver essa fluência crítica. Sem dúvida. Leitura obrigatória para todo advogado que quer se preparar para o futuro da profissão. É verdade. A gente fica tentado, né, com essa rapidez toda. Mas não podemos deixar a pressa comprometer a qualidade, a precisão do nosso trabalho. É como o André fala no artigo, né? A sombra da velocidade. Exatamente. E para quem quiser saber mais, né, se aprofundar nos 8 modelos de IA, o artigo completo está lá no site da Advoco Brasil. Vale a pena a leitura. Com certeza. A gente explorou os principais pontos aqui no Deep Dive, mas o artigo do André tem muito mais coisas, sabe? Muita reflexão importante sobre o uso da IA no direito. E ele nos faz pensar no futuro, né? Como a gente pode usar a tecnologia para melhorar o nosso trabalho sem esquecer a ética, a responsabilidade e o compromisso com a justiça. Essa é a grande lição de hoje, né? A IA está mudando o mundo, inclusive o mundo do direito, e a gente, os advogados, precisamos usar essa ferramenta com cuidado, né? De forma consciente, crítica, estratégica. E para usar de forma estratégica, a gente precisa estar sempre aprendendo, se atualizando, buscando novas formas de integrar essa tecnologia no dia a dia. É um processo que não para, né? De adaptação, de aperfeiçoamento. É isso aí. E o Deep Dive está aqui para te ajudar nessa jornada, né? A gente vai continuar trazendo análises, debates, reflexões sobre as novidades do mundo jurídico, tudo para te ajudar a navegar nesse mar de informações e construir uma advocacia cada vez mais inovadora, eficiente, humana. Afinal, a tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas o que faz a diferença mesmo é a paixão pelo direito, a busca pela justiça, o compromisso com o cliente. É isso que nos move. Esperamos que tenha gostado do nosso Deep Dive de hoje. Continue com a gente para mais mergulhos no mundo do direito. Até a próxima!